Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda a glória. Nosso amado Pai eterno nos dirige neste momento através do Teu Espírito Santo para pregar a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus nós já te agradecemos. Amém. O nosso estudo de hoje, o tema é o pecado e a raça humana. 1 João 5, de 1 a 10 diz: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue do seu Filho e de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, o pecado é tal que domina toda a raça humana. Toda a raça humana é dominada pelo pecado. Isso não significa que o ser humano é totalmente mau ou perfeitamente bom, porque perfeitamente bom só existe um, que é Deus. Nós vemos o homem fazendo coisas que nos deixam admirados, criando projetos, cuidando do próximo, ajudando as pessoas, ensinando uma profissão, dividindo pão, dividindo prato de comida. Mas vimos também pessoas más, capazes de apertar um botão e lançar um míssil e matar bilhões ou milhões de pessoas. Destruir um país e destruir, inclusive, a terra, com um só ato. Vemos pessoas que, através do egoísmo, vê outras necessitadas, mas pela sua ganância e pelo seu eu diz: o que eu tenho com isso? E deixa o outro passar fome. Tem gente que chuta até pessoas que estão na rua necessitadas. Pessoas que nós conhecemos que podem praticar uma coisa boa e nos deixar admirados. Pessoas perversas mudarem de vida e se tornarem pessoas que fazem o bem. E também vemos pessoas que nós admiramos, que consideramos pessoas boas, honestas, justas, cometerem atos indescritíveis.
Sim, o ser humano não é totalmente mau, mas também ele não é perfeitamente bom. Depois do pecado original, foi lançado na corrente de vida da humanidade. Pecado depois que Adão e Eva cometeram o pecado original, o pecado foi lançado na corrente de vida da humanidade. Existem vários graus e condições pecaminosas em cada ser humano, até chegar a condições absurdas. Em Lucas, versículos do 26 ao 39 diz: Então rumaram para a terra dos Genezarenos, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito mundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelos demônios para o deserto. Perguntaram-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não lhe mandassem sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhes que lhe permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram no porcos, e a manada precipitou-se da espinhadeira abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e anunciaram-no na cidade e pelos campos. Então, em Marcos fala mais, fala que depois aquele homem, quando viram ele estava vestido, e ele pede a Jesus para segui-lo. Jesus diz para ele ir e anunciar aos seus familiares o que Deus fizera por ele. Então, o pecado, ele dá autoridade aos demônios sobre nossas vidas. Existe aquela pessoa que trabalha, que paga suas contas, que é honesta, mas algum tipo de pecado ela comete. Mesmo que possamos considerar um grau pequeno, ela comete. Existem aquelas pessoas que chegam a condições absurdas em cometer o pecado. Existem pessoas que matam por qualquer dinheiro, que matam apenas pela vaidade, que acham que são maiores que as outras e que são melhores, e matam. Elas
cometem covardias, injustiças, cometem desigualdades, e o pecado passa a ser algo tão normal na vida de certas pessoas que chega a um grau absurdo. O pecado é hereditário. Ele passa de pais para filhos. Sim, nós vimos as crianças, quando elas deixam de ser bebês e começam a brincar, o pecado já começa a se manifestar. Ela está brincando com um brinquedo e a outra criança com o outro. E ela vai tomar o brinquedo que o outro está brincando. E às vezes quer ficar com os dois brinquedos, mesmo que a outra criança esteja chorando. Mas Jesus, ele pagou um preço pelas crianças até que elas cheguem à idade da razão. Cada ser humano é uma parte da raça humana. Não existe indivíduo isolado. Durante toda a história, você vai ver que não só os negros foram escravizados, mas de todas as raças. Um país invadia o outro, escravizava o outro, abusava das mulheres, matava crianças, sejam elas brancas, negras, pardas, índios, chineses, japoneses, todos os tipos de nações foram escravizadas, não somente os negros na época do Brasil. Lembramos mais porque foi a escravidão mais recente, mas no mundo ainda existem pessoas sendo escravizadas, independente da sua cor. E não sabemos como. A ciência tenta explicar, mas o homem, ele negro, branco, índio, japonês, chinês, vieram de uma só descendência, Adão e Eva. O pecado entrou no rio da vida do ser humano, o sangue, através do pecado original. O homem é um ser físico e espiritual, e como tal, ele é filho da raça humana. Em Ezequiel 18:20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a iniquidade do filho, a justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre eles. Esse é um capítulo muito profundo, em que aconselho você depois lê-lo com calma, que é Ezequiel 18. No versículo 23, Deus diz: acaso eu tenho prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não, não desejo eu, antes que ele se converta do seu caminho e viva. E no versículo 32 diz:
porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, porquanto convertei-vos e vivei. Então o ser humano, ele é um ser físico e espiritual. As consequências para o corpo humano é a morte física. Ele vai envelhecer, se degradando a cada dia através de doenças, e vai morrer, e o seu corpo vai se tornar novamente pó. Mas o espírito, que é a imagem do Deus, que é espírito perfeito, ele vai viver pelo resto da eternidade. Porque somente Deus é eterno, mas o homem é imortal. O homem espiritual, a parte espiritual, ela é imortal. E ela vai viver eternamente. E como diz lá em João, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Jesus, Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de todas as injustiças. E em 1 João ainda 2:1 fala: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 João 2:1 e 2. Então, Jesus Cristo, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Seja em qual grau for, pecado é pecado. E Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E lembrando sempre de João 3:16 ao 18, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, Jesus Cristo, ele é a solução para a nossa situação. A situação do pecado na raça humana. Todos nós nascemos com uma tendência ao pecado. E como já dissemos, quando chegamos e nós pecamos, quando chegamos à capacidade de pecar. Quando deixamos de ser seres que ainda não têm condições de decidir por si mesmo, crianças que ainda não estão na idade da razão, pelas quais Jesus Cristo pagou também o preço. Jesus pagou o preço pelas crianças que não têm a capacidade de se decidirem por si mesmo,
aqueles que nasceram doentes mentais ou se tornaram pessoas que não têm condição de fazer uma decisão de aceitar a Cristo ou não. Jesus Cristo também pagou o preço por eles. Mas nós, que temos consciência própria, cada um de nós vai responder por si, como diz lá em Ezequiel, capítulo 18. Cada um vai responder pelos seus pecados. E só Jesus Cristo é a solução e o único advogado. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por nossas vidas, graça te damos porque mesmo nós recebendo a herança do pecado original e continuarmos a cometermos pecados contra ti, e alguns simples e outros de formas odiendas, tu tivestes o amor por cada um de nós e enviaste a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Esta foi a maior prova do teu amor e nós te agradecemos por isto, Pai. Nós te agradecemos porque em Jesus Cristo temos condição de mudar a direção da nossa vida. Uma vida voltada para ti, para os teus mandamentos e para a tua vontade. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda a